Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Cristo invada o nosso coração. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês nessa manhã. Eu confesso, pastor Silas, que meu coração já sai daqui hoje feliz. Eu tenho 3 filhos, Carol, Gabi e Lucas. O Lucas 22, agora fez 23, a Gabi 24 e a Caroline 26. Então eu já acho que deu muito tempo sem criança em casa. Então eu venho insistindo com a minha esposa para termos mais filhos. E hoje, a hora que ela viu os trigêmeos, eu olhei para ela, o olhinho dela brilhou. Eu vi que brilhou, ela não sabe ainda, mas o olhinho dela brilhou, eu percebi. Eu percebi que o olhinho dela brilhou. Amém, amorzinho? Amém, amém, amém. Acho que a minha alegria durou pouco, viu? Mas amém. É uma alegria estar aqui com os irmãos. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui. Eu creio que Deus é soberano. E se nós estamos aqui hoje é porque Deus nos trouxe nesse lugar. Deus tem algo reservado para nós. Como é gostoso estar no vale da bênção, né? Porque às vezes a gente está no vale da tribulação, do problema, né? E hoje nós estamos aqui no vale da bênção. Como é gostoso estarmos aqui reunidos. Então eu quero agradecer primeiramente a Deus. Quero agradecer também ao pastor Silas e à pastora Márcia. Obrigado pelo convite, obrigado por estarmos aqui hoje. Obrigado também à pastora Hilda, que é cerimonialista, né? O negócio ficou bonito para danar. Que Deus abençoe, pastora Hilda, satisfação. Não tenho como não citar o nome do pastor Jonathan, né? O idealizador do Vale da Bênção, um homem visionário. Que visão, que algo maravilhoso que Deus colocou no coração dele. E ver isso aqui hoje é ver este mover de Deus sobre a vida dele, sobre a vida de cada um de nós. Recentemente, na semana passada, em menos de 4 dias, tive a oportunidade de estar junto com o pastor Jonathan Júnior e a pastora Ana Paula. Então que Deus os abençoe também. E não tenho como não agradecer ao pastor Egnaldo, né, pela amizade, pelo relacionamento, por estarmos próximos, caminhando juntos. O pastor Egnaldo além de um grande amigo, é um grande mestre, né, um grande professor que nos ensina demais. Então é uma satisfação estarmos juntos. E eu não sei se vocês sabem, mas eu consagrei a Bispa Lídia, né? Então eu sempre que a cumprimento falo Bispa Lídia, né? Então eu já a consagrei em nome de mim mesmo. Amém? Então gratidão, Bispa Lídia. Não tem jeito, aqui só sai Bispa, né? Mas pastora Lídia, Deus abençoe. Gratidão pela caminhada aos seus filhos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E quero obviamente desejar feliz Dia dos Pais a todos os pais presentes. Que Deus abençoe vocês. A Bíblia diz: crescer, multiplicar e encher a terra. Eu estou querendo encher mais, ela não quer. Mas amém, eu fiz a minha parte, né? 3 já está bom, né? Mas que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês sejam pais segundo o coração de Deus. Que nós possamos, como pais, ensinar os nossos filhos no caminho em que ele deve andar, para que quando ele crescer, ele não se desvie dele. Então, saudação a todos os pais. Se você está perto de algum pai, olha para ele aí e diga para ele: feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que seja um dia hoje agradável. Eu já não tenho mais o meu paizinho. Meu pai morreu em fevereiro de 2019. E, gente, como faz falta, viu? Como faz falta. A gente muitas vezes não dá valor enquanto tem. Eu me lembro que uma vez o meu pai me ligou. E ele ligou e eu não atendi. Eu estava em uma reunião e eu não atendi. Não dava para atender, era uma reunião, quer dizer, não dava, entre aspas, né? Eu não atendi, estava numa reunião. E depois, quando foi à noite, eu liguei de volta para saber o que tinha acontecido. E ele tinha batido o carro. E a primeira pessoa que ele ligou foi para mim, para dizer: bati o carro, para pedir uma ajuda. Eu não atendi. E isso passou. Mas depois, quando eu perdi o meu pai em fevereiro de 2019, eu lembro, na minha cabeça, esta cena lateja. E eu disse para mim mesmo, eu falei: se meu pai estivesse aqui hoje, qualquer ligação dele eu atenderia, qualquer uma, independente do que eu estivesse fazendo. Então valorize o seu pai, valorize enquanto você tem, porque perder é doído demais. Faz 3 anos que meu pai se foi, eu ainda sinto muita falta dele. Então valorize a pessoa que Deus colocou na tua vida, quem te gerou, que você possa valorizar os seus pais nos dias de hoje. Amém, queridos? Nós vamos ler em Lucas. Abra em Lucas no capítulo de número 15. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15. E nós vamos ver a partir do versículo de número 11. Amém? Lucas, no capítulo
de número 15. E nós vamos ler a partir do versículo de número 11, que diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao pai: Pai, me dê a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Paizinho, nós te agradecemos, Pai, por este momento e pela oportunidade que o Senhor nos dá de ministrarmos a sua palavra e de especialmente sermos ministrados por ela. Senhor, que o teu Espírito Santo possa vir sobre nós, que nós possamos, Pai, ouvir a tua voz, que nós possamos sair daqui edificados. E, Senhor, que esta palavra se transforme em nós em prática de vida. Porque, Senhor, de nada adianta nós ouvirmos a tua palavra, ela entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas, Senhor, que ela possa invadir o nosso coração, a nossa alma, e que nós possamos, Pai, viver o teu sobrenatural. Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, é o que eu te peço em nome de Jesus, que a minha carne caia por terra, e que só prevaleça em mim o teu Espírito, que a carne dos seus filhos caiam por terra, que todo o achismo seja deixado de lado, e que nós possamos ouvir a tua voz e entender aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta manhã. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu preciso fazer um agradecimento, para eu não esquecer, que é a minha querida e linda esposa, né? Elisângela Apolinário. Gente, ela é linda, não é? Só as irmãs respondam, amém? O irmão que pensou em responder é procedência maligna, amém? Mas gratidão, ela que me acompanha, o pastor Ignaldo e a pastora Lídia sabem, me acompanha em tudo que a gente faz junto, né? Então glória a Deus por isso, amém? Deus abençoe você, mozinho, você é linda, eu te amo, que venham mais filhinhos, amém, amém. Então vamos lá, gente, no capítulo de número 15, o evangelista Lucas, ele cita 3 parábolas. Ele vai citar do versículo 1 ao versículo 7 a parábola da ovelha perdida. Dos versículos 8 ao versículo 10 ele vai citar a parábola da dracma perdida. E a partir do versículo 11 até o versículo 32 ele cita a parábola do filho perdido, ou nós chamamos e conhecemos como a parábola do filho pródigo. E qual era o propósito específico de Jesus? Então, se você puder e tiver com a tua Bíblia ainda aberta, vai em Lucas capítulo 15 no versículo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Olha o que diz o versículo 3, o comecinho do versículo. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, e aí ele começa o relato das parábolas. Então o versículo 1 e o versículo 2 nos relatam que fariseus, os mestres da lei, começam a criticar Jesus porque Jesus estava se reunindo com pecadores. E neste cenário, Jesus então ele deflagra o motivo central do seu chamado, o motivo central do seu ministério, que era resgatar aquele que estava perdido. E Jesus então ele começa a relatar estas 3 parábolas. Nesta parábola específica, que é a parábola do filho pródigo, nós temos 3 personagens principais. Nós temos o pai, que faz parte deste cenário. Nós temos o irmão do filho pródigo, daquele que se foi, e nós temos o próprio filho pródigo. A palavra pródigo aí é aquele que gasta com abastança, aquele que gasta tudo que tem. Então nós temos estes 3 personagens principais. Nós temos outros personagens, os amigos dele, ou melhor, os amigos entre aspas, que eles se juntaram com ele, gastaram tudo que ele tinha e depois o abandonaram. E temos também lá os funcionários deste pai, que quando o filho volta e se reúne, ele chama os seus funcionários e dá as orientações para fazer a festa. Mas os 3 principais são o pai, o filho pródigo e o seu irmão. Hoje eu quero falar com vocês, hoje é dia dos pais. Então hoje eu quero falar sobre esta parábola, mas trazer uma parábola que eu tenho certeza que a maioria de nós conhecemos, mas trazer não a visão do filho pródigo, mas sim a visão do pai. Qual era o papel do pai, o que o pai realizou, o que o pai fez neste momento dessa história. Então primeiro, para aqueles que já conhecem, para que a gente relembre, e para quem não conhece, pelo menos entender o pano de fundo, entender um pouco desta história. Então a partir do versículo de número 11, que relata a parábola do filho pródigo, nós vamos verificar que o texto vai dizer o seguinte: olha, havia um homem que tinha 2
filhos. Na sequência vai dizer que o mais moço ele pede parte da sua herança. O pai reparte a sua herança com os seus filhos, entrega na mão dos seus filhos. E o que ele faz, o mais novo? O mais novo junta tudo que o pai deu. Ele vai para uma terra longínqua e ele desperdiça a sua herança. Ou seja, tudo aquilo que ele havia tido como parte da sua herança e que o pai entrega, ele vai embora. Ele deixa o seu pai, ele deixa o seu irmão, ele deixa a sua casa, ele vai para uma terra longínqua e ele gasta tudo o que ele tem. Ele gasta com mulheres, ele gasta com bebedeira. A Bíblia não é clara exatamente no que, mas ele gasta todo o seu recurso, ele gasta todo o seu dinheiro. Mas o texto vai nos dizer também que chegou um tempo de uma grande fome. A fome começou a habitar naquele lugar e esse rapaz ele não tinha mais o que comer e ele começa então a passar necessidade. Neste momento de necessidade, ele é convidado para apacentar porcos. Ele começa a apacentar os porcos e chega um tempo em que as pessoas davam para ele trabalho, mas não lhe davam comida. E ele passando necessidade, passando fome, ele olhava e tinha desejo de comer as alfarrobas dos porcos, ou seja, comer a comida dos porcos. E chega um momento então que ele cai em si, versículo de número 17, que diz assim: e caindo em si ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Versículo 18: eu vou me levantar e irei ter com o meu pai e vou dizer a ele: pai, eu pequei contra o céu e pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim como um dos seus trabalhadores. E aqui começam então os ensinamentos, ou aquilo que nós queremos destacar deste texto de Lucas, no capítulo de número 15, na parábola do filho pródigo. Então vai para o versículo 17, que nós acabamos de ler, que começa dizendo assim: e caindo em si, estado de consciência. Ele olha para aquela situação que ele está vivendo, ele olha para o momento em que ele está vivendo e bate na sua mente, na sua consciência, de que algo errado estava acontecendo. Caindo em si, ele percebe que os funcionários do seu pai certamente estavam vivendo uma condição de vida melhor do que a sua própria. E neste momento em que ele cai em si, nós vamos lá para o versículo 20, que vai dizer assim, e levantando-se foi para o seu pai. Então primeiro ele cai em si, ele entende a realidade que ele está vivendo, e a partir desta realidade, a partir desta percepção, ele toma então um posicionamento. Repita assim comigo: posicionamento. Ele se posiciona e ele volta para encontrar com o seu pai, porque ele entendeu, neste momento em que ele cai em si, ele entendeu que a sua situação era tão terrível ao ponto de os funcionários do seu pai terem uma condição melhor do que ele. Ele então pega a sua mochilinha, ele volta para encontrar com o seu pai. Nós não sabemos a distância, mesmo porque é uma parábola. Ele volta para encontrar com o seu pai. E o que eu quero destacar hoje são as ações ou as reações deste pai. Como o pai dele reage no momento em que ele vê o seu filho voltando. Então lá no versículo 20 diz assim: levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, o seu pai o viu. Repita comigo: o seu pai o viu. Gente, se eu estou dentro da minha casa e alguém chega e toca a campainha, normalmente qual é a percepção que nós temos? Quem será? Ou quem é? Nós não ouvimos, nós estamos apenas ouvindo um som, e a partir deste som nós começamos a acionar na nossa mente a expectativa de quem está lá. Se o texto está dizendo que o pai o viu, e eu quero levar você a imaginar um pouco desta cena, desta parábola de Jesus. Se ele viu, significa que ele não estava dentro da casa, sim ou não? Se ele estivesse dentro da casa, ele não ia enxergar o filho. Então ele estava fora da casa e olhando. Além disso, imagine em uma estrutura qualquer de cidade, de uma casa, você tem lá ruas e você poderia ter vindo de qualquer direção. Mas o fato é que o texto diz que ele ainda estava longe e o seu pai o viu. Então presta atenção, no versículo 12 diz que o pai repartiu por eles a fazenda. O pai deu para eles tudo o que era direito deles. O que isso significa? Que Deus, trazendo para nós e trazendo para a nossa realidade espiritual, Deus nos dá oportunidades, Deus nos dá a chance de curtir a vida.
nós temos o direito de decidir o caminho que nós queremos. Isso chama-se livre-arbítrio. Nós temos o direito de decidir o nosso caminho. Esse rapaz desta parábola, ele decidiu o seu caminho. Ele falou, eu vou curtir a vida, eu vou tocar o barco, eu vou gastar tudo que eu tenho. Ele tomou a decisão, e nós também temos o direito da decisão. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que este jovem, ele vai embora, ele toma a decisão de voltar, e quando ele deseja voltar, o pai estava aguardando o seu filho. Eu posso afirmar que o pai ansiava pelo retorno de um filho. Se nós trouxermos para a nossa realidade, imagine você que é pai, eu tenho 3 filhos, e que se os meus filhos se perdessem dos caminhos do Senhor, graças a Deus, eu fui criado dentro do Evangelho, dentro da igreja, traduzi ou conduzi toda a minha vida dentro do cristianismo. E eu me lembro até hoje que eu fui numa igreja ministrar a palavra, e quando eu cheguei lá, o pastor começou a falar, ele me convidou para pregar, e ele falou assim, nós vamos agora ouvir a palavra, e a pessoa que eu convidei para vir hoje aqui, ele tem um tremendo de um testemunho, e começou a falar, e deu aquela enaltecida, e eu falei, caramba, então não sou eu. Porque normalmente quando a gente fala de um grande testemunho, a gente pensa, ou o camarada era ex-drogado, não é isso? Ou ele era ex-criminoso, ex-bandido. E ele começou a falar, porque vocês vão ver o testemunho dele, como é tremendo. E eu olhei e falei, caramba, o pastor me convidou, acho que ele não se ligou e convidou outro igual, né? Convidou junto. E agora o outro pastor que vai pregar. Eu falei, ok, tá tudo certo. E aí ele pegou e falou, pastor Cláudio Paulina, vem para cá. E eu olhei, cheguei pertinho dele e falei, pastor, eu não sei o que contaram para o senhor, mas é mentira, porque eu não fiz nada de errado. E ele falou, não, mas o senhor não vai contar um grande testemunho? Eu falei, não, mas que grande testemunho que é? Porque eu não sei, eu não sou ex nada. E ele falou, não, então, mas é exatamente esse o testemunho. Você nunca se desviou dos caminhos do Senhor. Eu falei, caramba. E eu não tinha reparado, porque na realidade, muitas vezes nós enaltecemos aquele que se perde, quando na realidade nós devemos enaltecer aquele que foi encontrado. Tanto que a parábola é a parábola do filho pródigo, a dracma perdida. Só que na realidade nós chamamos de perdido, mas o que Jesus quer enaltecer não é o que foi perdido, mas aquilo que foi reencontrado. Então veja que o pai, ele estava aguardando a volta deste filho. Então eu vou voltar, imaginando eu com os meus filhos, que graças a Deus também foram criados nos caminhos do Senhor. A hora que o pastor Aguinaldo falou aqui, né, olha, o pastor Cláudio está aqui, mas os filhos estão lá cuidando da igreja. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas o meu coração se encheu de alegria, porque eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém, queridos? Então isso é uma alegria para qualquer pai. Se um dos meus filhos, e está amarrado em nome de Jesus, mas se um dos meus filhos tivessem se perdido, ou se perdessem, qual que é o nosso maior anseio? Que o nosso filho volte, que o nosso filho retorne. Então eu creio que nesta parábola Jesus está chamando a atenção para uma primeira lição: Deus aguarda a nossa volta. Amém, queridos? E talvez você me diga assim, pastor, mas eu sou crente. Então veja, eu creio que nós temos aqui pessoas que são cristãos, pessoas que já aceitaram a Jesus como seu Salvador, e pessoas que talvez não aceitaram ainda. Então eu creio que Deus, ele está falando com esses dois públicos. Aqueles que não conhecem a Jesus como seu Salvador, entenda, Deus está esperando a tua volta. Deus está esperando que você venha ao encontro dele. Ele está com a expectativa de te encontrar. E para aqueles que já aceitaram a Jesus, muitas vezes nós temos aquela percepção assim: eu vou na igreja, logo eu não sou desviado. Eu vou na igreja, logo está tudo certo. Mas muitas vezes Deus está esperando a volta da tua vida de intimidade com Ele. Porque muitas vezes nós não percebemos, mas nós entramos na rotina do Evangelho. Nós aceitamos a Jesus, a gente vai para a igreja, e domingo é o dia de a gente bater o ponto, então a gente vai para o culto, a gente cultua o Senhor, mas a pergunta que fica para mim e para você é: e durante a nossa semana? Porque tem gente que na igreja é um santo, mas vai para o trânsito. Sim ou não? Parece um demônio, parece que, né? É possesso na hora do trânsito. Tem gente que é uma bênção na igreja, mas em casa também é um problema. Então esta palavra é do Senhor para o seu coração. Deus está aguardando o teu retorno. O teu retorno à intimidade com Deus. O teu retorno a uma vida de oração. O teu retorno a uma vida de consagração. O teu retorno ao desejo de viver o centro da vontade de Deus. Porque invariavelmente nós não percebemos, mas nós começamos a traçar os nossos planos. E aí a gente ainda ora dizendo: Senhor, eu tenho aqui um plano, eu preciso que o Senhor venha comigo. A gente esquece de perguntar e fala para Deus: Senhor, quais são os teus planos para mim? Deus não está querendo saber quais são os teus planos, mas Deus tem um plano para a vida de cada um de nós.
Deus, Ele projetou algo para cada um de nós. Deus tem um propósito, Deus tem um sonho para a tua vida. E muitas vezes nós estamos como este filho, que nós traçamos o plano e dizemos assim para Deus: Senhor, reparte a parte que me pertence, porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho os meus planos para realizar. Olha, tem uma frase que tem latejado na minha mente já há algum tempo: nós precisamos evidenciar o reino. Amém, queridos? Nós precisamos evidenciar o reino em tudo que nós fizermos. Eu não sei qual é a tua profissão, mas entenda, a tua profissão não deve servir apenas para o sustento da tua família. Aonde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, você precisa evidenciar o reino, demonstrar esta intimidade que você tem com Deus. Então vamos voltar à primeira lição: Deus aguarda a nossa volta. Volta ao primeiro amor, volta à essência do Evangelho, a volta à proximidade e intimidade com o nosso Deus. Amém, querido? Repita assim comigo: Deus aguarda a minha volta. Ainda no versículo 20, levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, o seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão e correu para o filho. Então veja, a primeira ação do pai: o pai estava aguardando o filho, o pai estava ansioso pelo retorno do filho. A segunda ação do pai: o pai corre para o filho, o pai abraça o filho. O texto diz que o coração do pai se moveu de íntima compaixão. A segunda lição: Deus está sedento por um reencontro contigo. Amém, querido? Ele está sedento, Ele está desejoso de ter um reencontro contigo. Eu me lembro, e não tem como eu não lembrar, no dia dos pais do meu pai, eu me lembro que meu pai disse, ele contava o testemunho, que ele passou por um tempo de um grande esfriamento espiritual. E todos nós passamos por isso. A vida do cristão, ela não é uniforme. A gente vai ver momentos que nós estamos embaixo, estamos em cima. A gente está em cima, está feliz. Quando a gente está falando, agora vai. Aí o que acontece? Luta, tribulação. É assim ou não é? Aí você está lá embaixo, está chorando, não aguenta mais, aí Deus vai lá e dá um escape, e no momento do escape você vai de novo agora para o monte da adoração. Daqui a pouco você está com um problema. Então a gente vive nesses altos e baixos. E o meu pai conta o testemunho de que ele viveu um momento de grande esfriamento espiritual. Ele dirigia uma igreja e ele já não sentia mais a presença de Deus, ele já estava no chamado piloto automático. Porque, gente, pregar, eu posso afirmar para vocês que não é difícil. Basta você decorar alguns versículos, escreve lá um esboço e você prega. Pregar não é difícil. O difícil é saber o que o povo precisa ouvir. E aí quem sabe é o Espírito Santo. É Ele quem traz. Amém, queridos? E ele viveu esse esfriamento, mas ele era pastor da igreja, ele tinha que pregar, e ele ia pregando, ele levava a palavra de Deus, e ele até diz assim: olha, Deus fazia, mas não fazia por causa de mim. Ele fazia porque a palavra é boa, a semente é boa, e a terra que encontrava era boa. Mas eu por dentro estava quebrado espiritualmente. Até que um dia ele foi num culto e ele foi convidado para pregar, ele era itinerante também, pregava em várias igrejas, e ele foi pregar, e quando ele chegou lá, ele estava angustiado, não sabia o que pregar, e virava a Bíblia e não achava texto, não achava nada, e aí o pastor começou e canta um hino, canta outro, e apresenta trigêmeos, tinha todo esse negócio também, né? E apresenta a criança, e faz isso e faz aquilo, e ele fala: meu Deus, e agora, o que eu vou pregar? O que eu vou pregar? E ele não sabia o que pregar, e de repente Deus, no momento da palavra, foi chamado para pregar. Ele falou: e agora onde eu vou pregar? E Deus levou ele para a dracma perdida. E ele começou a pregar de uma mulher que perdeu a sua dracma, tinha 10 dracmas, perdeu uma delas, e aí ela vai e acende a sua lâmpada, e ela começa a procurar, até que ela encontre, e naquele momento em que ele estava pregando, ele sentia como se ele não estivesse vendo ninguém. É como se a palavra fosse para ele. E ele começa a pregar e ele fala: Senhor, eu quero encontrar essa dracma perdida. Eu quero encontrar. E ele diz que naquele momento, naquele culto, ele pregando, ele marcou um encontro com Deus. Ele falou: Senhor, eu quero me encontrar contigo. E ele marcou o horário. Ele falou: olha, vai ser no meu quarto, quando eu chegar em casa, por volta de tal hora da noite, e Senhor, eu quero um encontro contigo. E assim aconteceu. Ele foi embora para casa, terminou o culto, foi embora para casa, falou para minha mãe, falou: olha, faz a janta aí que já já eu volto. E ele foi para o quarto, e naquele momento ele dobrou os seus joelhos, e ele teve um reencontro com Deus ali. Deus o renovou espiritualmente. E ele disse que a vontade que ele tinha era abrir a janela do quarto e gritar: o meu Deus vive. O desejo ardente de gritar para que todo mundo soubesse que ele teve um reencontro com Deus. E que essas pessoas também poderiam ter esse encontro com Deus. É sobre isso que nós estamos falando. Querido, eu não sei como está a tua vida espiritual, mas eu posso te afirmar que existe um outro nível.
Deus tem algo a mais para você. Nós precisamos entender que nós não percebemos, mas nós entramos na rotina do Evangelho. Nós vivemos uma vida de legalistas. Muitas vezes nós somos crentes nominais. Nós estamos lá com o nome no hall de membros da igreja, nós somos ofertantes, nós somos dizimistas, mas nós não temos tido vida de intimidade com Deus. Então preste atenção, eu não estou aqui para acusar ninguém, mas Deus traz uma palavra para o meu e o teu coração, que Deus quer uma vida de mais intimidade com cada um de nós. O nosso Pai, o Pai Celestial, Ele te trouxe aqui hoje não apenas para tomar um café. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer ter um reencontro contigo. Ele está sedento por um reencontro contigo. Ele está sedento para transformar a tua vida de uma forma extraordinária. Não, pastor, mas eu oro. A pergunta é, que tipo de oração nós temos feito? Porque nós temos nos tornado cristãos nominais. Quantas vezes eu me vi nessa situação de fazer 3 orações por dia? Café da manhã, Senhor, muito obrigado. Almoço, Senhor, não permita que faça nenhum mal. E a janta, come igual um porco. E depois pede, Senhor, me ajuda. Aí você toma lá um remedinho junto. E ainda pede para Deus guardar. E fazia a 4ª oração. Qual que era a 4ª oração? Senhor, eu vou dormir, mas guarda a minha casa, guarda a minha empresa, guarda os meus filhos. Parece que Deus é guarda noturno, né? Sim ou não? Então reparou como muitas vezes nós não percebemos, mas nós vamos nos desviando do centro. E a nossa oração, inclusive, ela se torna uma oração mecânica. E Deus está dizendo para mim e para você hoje, eu estou sedento por um reencontro com você. Eu estou sedento para ter um encontro contigo, lá no teu quarto, no seu íntimo, neste lugar. Eu estou sedento para ter um reencontro contigo. É como se Deus estivesse dizendo para nós, olha, muitos de nós nos perdemos, muitos de nós fomos viver a nossa vida. Talvez não uma vida dissoluta, talvez não uma vida com mulheres, uma vida com a prostituição ou com drogas. Mas muitas vezes vivemos os nossos sonhos. E muitas vezes esquecemos de perguntar, Senhor, qual é o teu sonho para a minha vida? Qual é o teu sonho para viver nessa terra? Queridos, a nossa vida deve ser para evidenciar o reino. Quando eu vejo o testemunho dos trigêmeos, gente, eu vou afirmar para vocês, há algo de Deus nisso. Não é apenas, que legal, Deus nos deu três filhos. Haverão testemunhos sendo contados através dessas crianças. Amém, queridos? Você crê nisso? A nossa vida tem um propósito. Em tudo aquilo que nós fizermos, há um propósito. E Deus quer revelar este propósito em nós. O propósito de Deus para nós. Ele não nos trouxe ao mundo para viver a nossa vida dissolutamente. Mas Deus nos trouxe com um propósito a ser realizado. E que nós possamos voltar ao Pai, porque Ele está olhando para nós. Ele está ansioso pela nossa volta. E Ele está sedento por um reencontro. Amém, queridos? Final do versículo de número 20. E correu para o filho e se lançou ao seu pescoço e o beijou. Gente, imagine a cena. O filho pede ao pai que lhe dê a parte dos seus bens e some. O pai fica lá na porta. Eu imagino que qualquer um de nós que tiver um filho perdido, a gente vai orar todos os dias e desejoso que o nosso filho volte. O pai estava lá esperando o filho voltar. O filho volta, ele vê o filho. Quando ele vê o filho, ele se move de íntima compaixão. Ele corre até o seu filho e ele abraça o seu filho. Posso te usar? Essa é aquela hora que o tique e o teco dele fica assim, que? E agora? Posso? É você mesmo, vem cá então. Ele é o filho, amém? Ele é o filho. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu queria que você viesse de lá, aquele lado, depois da mesa. Não, faz o seguinte, vai lá no fundo, lá, escondido ali da parede. Esconde lá. Depois, isso, para eu não te ver. E aí eu sou o pai, certo? Se eu sou o pai que amo meu filho, sei que meu filho vai voltar, imagine que o filho está voltando lá. Quer ver? Como que é o nome dele? Filipe. Ok. Imagine que o Filipe vem. Filipe, vem bem devagarzinho. O filho está vindo. O pai está vendo? Não. Então o pai, ele estava olhando para o lugar certo, porque ele viu o filho vindo. Ok? Quando ele vê o filho vindo, o que o texto diz? Que ele se moveu de
íntima compaixão. Bem devagarzinho, que é para fazer a cena, tá? Vai participar do teatro, Ok? E ele vem vindo. A Bíblia diz que o pai faz o quê? Ele corre até o filho. Volta um pouquinho que é para dar um espacinho para eu fazer o que eu quero fazer. Mais um pouquinho, depois da mesa agora, Isso, faz de conta que ninguém viu, beleza? Estamos treinando. Ok. Então, quando ele vem, diz que se encheu de grande compaixão. E o que o pai fez? Foi a seu encontro, correu a seu encontro e fez o quê? Abraçou. Gente, eu imagino, abraçou e beijou. Eu imagino a cena, tá? Vou imaginar. Ele vem vindo, olha o pai. Ele vem aqui, ó. Agora abre o braço, né, meu filho? De novo, vai lá. Aí vem. O papai vai abraçar, então você abre o braço, tá? Ela vem, ó. E beija o filho, abraça o filho. Por quê? Porque o filho que estava perdido, ele foi reencontrado. Uma salva de palmas ao Filipe. Gente, presta atenção na terceira lição. Mesmo diante das nossas falhas, Ele nos ama. O filho foi embora. O filho estava perdido, mas o pai estava na expectativa do filho. Ele queria que o filho voltasse. Ele estava olhando para o lugar. Quando o filho vem, o coração se enche de compaixão. Ele vai até o seu filho, ele corre até o filho. Ele abraça e beija o seu filho, porque o filho que estava perdido, ele foi reencontrado. Deus está sedento para ter um reencontro com cada um de nós. E querido, imagine esse abraço que nós simulamos aqui. Ele é humano. Mas imagine Deus encontrando com você e te pegando no colo. Imagine Deus te pegando e te abraçando. E a gente vai para o antropopatismo, o antropomorfismo, imaginando Deus como nós somos. E eu imagino um Deus grandão, um Deus forte, que nos pega e que nos gira, dizendo: filho, eu te amo. E talvez a gente diga para Deus aquilo que muita gente não sabe, problemas do nosso íntimo, problemas do nosso coração, falhas que nós temos. Mas Deus olhando para você diz assim: filho, não importa. Eu imagino o filho pródigo que ele pode ter contado ao pai, é uma parábola, mas ele pode dizer: pai, eu pequei contra ti, pai. Eu pequei contra ti, eu pequei contra o Senhor. Pai, o senhor cuida bem dos seus funcionários. Olha, me faça um dos seus servos. O pai o abraçou. E aí vem a quarta lição, versículo 21. E o filho lhe disse, versículo 21. Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa, e vistam meu filho, e coloquem um anel na mão e sandálias nos pés, e tragam o bezerro cevado e o mate, e vamos comer e nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Aleluia! Queridos, eu vou repetir. Eu não sei, eu não conheço a absoluta maioria de vocês. Talvez nem o seu pastor conheça vocês do íntimo, porque a gente conhece aquilo, nós como pastores conhecemos aquilo que você fala. Mas muitas coisas, obviamente, não são faladas. Mas Deus conhece. Ele sabe do seu íntimo. Ele sabe dos seus problemas, das suas dificuldades. Ele sabe de coisas que talvez a sua esposa não saiba. Ele sabe de coisas que talvez o seu marido não saiba. Ele sabe de coisas que talvez a sua mãe, os seus pais não saibam. Mas Ele sabe de todas as coisas. E mesmo sabendo, Ele não está aqui com o olho de te condenar, mas Ele está aqui com o olho de te abençoar. Ele está com o olho de te abraçar. Querido, Ele é um Deus tão poderoso e tão amoroso, que Ele nos dá a chance, Ele nos dá a oportunidade de voltarmos aos braços do Pai. Portanto, a quarta ação do Pai foi o Pai, Ele fez uma festa para o seu filho. E Deus está disposto a fazer uma festa para você hoje. Talvez não uma festa com um café gostoso como nós tomamos aqui, mas uma festa no reino espiritual.
Uma festa que Satanás vai olhar e falar: caramba, perdi mais uma. Eu achei que eles só iam lá para tomar um café. Não, Deus tem restauração para a vida de pessoas aqui nesta manhã. Deus tem restauração para a tua família. Talvez hoje você está olhando, ouvindo e dizendo: não, mas a minha situação não tem mais jeito. Ei, querido, não existe pecado que o nosso Deus não apague. Não existe situação que o nosso Deus não mude. Deus tem um projeto para mim e para você. Deus tem um projeto para a tua família. E Deus tem um projeto de restauração para a tua vida nesta manhã. A quarta lição é: Deus está pronto para te receber com uma grande festa. Pastor, mas eu já sou crente. Deus quer te receber para ter uma vida de mais intimidade contigo. Pastor, mas eu não sou crente, eu não aceitei a Jesus como meu Salvador. Esta é uma oportunidade que Deus está te dando. Uma oportunidade de ter um encontro com Deus. A oportunidade de mudança de vida, a oportunidade de transformação. Escreva o que eu estou te dizendo: você não veio aqui por um acaso, eu não estou aqui por um acaso. Deus nos trouxe neste lugar e Ele tem restauração para a nossa vida. Quantos querem ser abraçados pelo Espírito Santo de Deus? Aleluia! Querido, que não seja apenas um ato involuntário, que não seja apenas um levantar as mãos porque eu pedi para você levantar, mas que haja no teu coração um desejo efetivo, um desejo ardente de ter um reencontro com Deus, um desejo ardente de ter um reencontro com Deus sobrenatural, de não vivermos a rotina do Evangelho, não sermos crentes nominais. Queridos, infelizmente nós vivemos hoje uma estrutura de agentes secretos gospel, sim ou não? Pessoas que vivem a vida dentro da igreja, mas conseguiram separar o que é uma vida cristã e uma vida secular. Não, domingo eu estou na igreja, eu sou crente, mas na minha vida cotidiana eu tenho a minha vida secular. Está errado. Deus nos chamou para evidenciar o reino. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós temos que ser um testemunho vivo aonde quer que nós estejamos. E Deus está pronto para ter esse reencontro com você. Deus está pronto para te receber, ou te receber de volta, você que estava em Cristo, mas que aí no seu íntimo, você já estava uma vida esfriada no Espírito Santo, como receber de volta aqueles que não tiveram um encontro ainda com Deus. Hoje é o dia. Deus separou este momento para que você estivesse aqui. E se esta palavra entrou no teu coração, eu quero orar por você, para que Deus venha sobre a tua vida, para que Deus se manifeste sobre a tua vida, e para que você tenha realmente uma vida transformada aos pés do Senhor. Amém, queridos? Você poderia ficar de pé? Aleluia. A primeira lição: Deus aguarda a nossa volta. A segunda lição: Deus está sedento por um reencontro. A terceira lição: mesmo diante das nossas falhas, Ele nos ama. E a quarta lição: Deus está pronto para te receber. Então, neste momento, eu queria que todos fechassem os olhos. Feche os olhos. E eu creio que Deus está se movendo no nosso meio. E que a tua oração seja essa: Senhor, que vidas sejam encontradas e reencontradas nesta manhã. Que o teu Espírito Santo ele venha sobre nós e que haja transformação de vidas. Que a tua oração, eu não conheço a tua vida, mas que a tua oração seja esta: Senhor, age na minha vida, Senhor, e se há uma porção sobrenatural do teu Espírito sobre mim, Senhor, que eu possa senti-la de uma forma presente, de uma forma real, que você possa se sentir abraçado pelo Espírito Santo nesta manhã. Vamos falar com o Pai. Paizinho querido, eu me coloco neste momento na tua presença, Senhor, te agradecendo pela vida de cada um dos seus filhos que veio neste lugar. Senhor, aqueles que já conhecem a tua palavra, mas Senhor, que não perceberam, mas entramos em uma espécie de esfriamento. O Senhor tem muito mais para realizar na vida de cada um de nós, e nós muitas vezes não percebemos que os problemas, que os dissabores, que as situações da vida nos afastaram da tua presença. Senhor, que nesta manhã seja manhã de reencontro,
Que esta manhã seja manhã, Pai, de nós olharmos para Ti e dizermos: Pai, eu pequei contra Ti, eu não sou digno, Pai, de ser chamado Teu filho. Mas que nós possamos sentir o abraço do Senhor, que nós possamos sentir o abraço, Senhor, do Teu Espírito Santo. Senhor, que nós possamos, Pai, nos posicionar diante de Ti e sairmos daqui com uma vida renovada no Teu Espírito Santo. Que nós possamos sair daqui, Pai, transformados pelo Teu Espírito. Senhor, que nós possamos nos converter efetivamente, que o nosso coração, Pai, se converta efetivamente ao Teu Evangelho. E, Senhor, que nós possamos sair daqui regozijantes e alegres, porque nós tivemos um encontro contigo. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Permaneça com os teus olhos fechados. Se há alguém que não conhece a Jesus, que nunca entregou a sua vida a Jesus, talvez você tenha ouvido falar sobre Ele. Talvez em algum momento alguém te falou sobre Jesus. Você veio para cá sabendo que você estava vindo para o vale da bênção. Você estava vindo para um lugar abençoado. Mas você não disse: Senhor, eu me entrego a Ti. Senhor, a minha vida está diante de Ti. Senhor, eu quero me entregar, eu quero conhecer o Teu Evangelho. Todos estão de olhos fechados. Então não se sinta constrangido. Mas se você está nesta condição e você quer ter um encontro com Jesus, Deus está pronto para te abraçar. Deus está pronto para transformar a tua vida. Se você está nessa condição, dê um sinal com a sua mão. Se você está nessa situação, se você quer entregar a sua vida a Jesus, dê um sinal com a sua mão agora. Todos estão de olhos fechados. Apenas eu estou olhando para você. Se há pessoas nessa condição, e se Deus está trabalhando no teu coração, este é o momento de você declarar no reino espiritual que você conhece alguém que pode transformar a sua vida. Se não tiver ninguém, glória a Deus, nós vamos orar e vamos se entregar. Mas esta é uma grande oportunidade que Deus está te dando. Deus está te dando. Não faça isso para aparecer, ou não se exima desta responsabilidade porque vai aparecer. Mas que no reino espiritual, a gente sabe que é um momento de guerra. Guerra espiritual. O diabo não quer que você faça isso. Mas se há esse desejo no teu coração, dê o sinal. Se há alguém que conhece a Jesus, mas se desviou dos caminhos do Senhor, hoje é dia de reencontro. O Paizinho está dizendo para você: eu quero te abraçar. Então, se há alguém que se desviou dos caminhos do Senhor e hoje quer declarar publicamente, novamente, que você é de Cristo, dê um sinal com a sua mão. E eu quero orar por você. Amém. Amém. Aparentemente não tem ninguém. Então que Deus abençoe a vida de cada um. Se há alguém nessa condição e não quis levantar a mão, saiba, Deus está pronto para te receber, independente de você vir aqui à frente. Que você possa orar a Deus, ainda que no seu íntimo, e você possa dizer: Senhor, eu quero caminhar contigo. Então eu vou orar. E se há esta pessoa aqui, depois procure o pastor Silas, que Deus possa tocar na tua vida e você possa caminhar com o Senhor. Paizinho querido, eu me coloco mais uma vez na tua presença. Senhor, eu te agradeço por este momento e por esta oportunidade. Senhor, que o teu Espírito Santo possa trabalhar, Senhor. Se há alguém neste lugar que está nesta condição, talvez se desviou dos caminhos do Senhor, mas não contou para ninguém e todos acreditam que permanece nos teus caminhos, mas esta pessoa sabe, no íntimo do seu coração, ela sabe que está no caminho errado. Mas, Senhor, que haja neste momento o constranger do teu Espírito Santo, e, Senhor, que ela venha se entregar diante de ti. Senhor, que no seu íntimo ela possa chorar diante de ti, ela possa orar diante de ti e buscar, Pai, viver esta vida de intimidade com o Senhor. Senhor, que haja transformação, que haja cura, que haja renovo e, Senhor, que estas vidas possam glorificar ao teu nome. Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço por esta oportunidade, que o Senhor trabalhe nos nossos corações, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor?